Olá, vamos agora para a quarta aula do minicurso Melhorando a qualidade do seu código com Grasp. Nessa aula nós vamos falar sobre baixo acoplamento, que vem a ser o terceiro dos padrões do Grasp que nós vamos falar. Relembrando e retomando a questão proposta no vídeo anterior, considerando a existência das classes caixa registradora e venda, quais dessas duas classes você escolheria para criar as instâncias de pagamento? Lembrando que a gente, dentro do nosso domínio aqui, a gente está falando de um sistema de vendas, né? E naturalmente a venda precisa ser, quer dizer, depois que os produtos vão sendo passados na caixa registradora e registrado num objeto venda, é necessário fazer o pagamento. E é nisso que a gente está querendo saber. Como criar essa instância de pagamento? Onde seria apropriado? Se a gente usar o padrão que aprendemos na aula anterior, o Creator, podemos chegar à conclusão que caixa registradora é a classe apropriada para criar a instância de pagamento. Por quê? Como o pagamento vai ser feito através da caixa registradora e caixa registradora, no caso, vai ter as informações necessárias para criar a instância de pagamento, seria legítimo criar dentro da classe caixa registradora e depois adicionar o pagamento à venda. Mas, mesmo venda está correto também, porque venda também possui dados necessários para criar o pagamento. E além disso, venda vai agregar a instância de pagamento. Então, o Creator, usar puramente o Creator, ele não nos dá uma solução possível, mas ele nos dá, neste caso, duas soluções. Você podia chegar no raciocínio que qualquer uma dessas duas soluções seria apropriada. Então, chegamos a um novo problema. Dado que o padrão que eu apliquei, Creator, me gera mais de uma solução, como eu vou escolher dessas soluções qual é a melhor? Para esse caso, a gente vai usar o baixo acoplamento. Isso é a dinâmica entre os padrões que vocês devem se acostumar. Você vai aplicar um padrão, outro, e você vai fazer um trade-off. Você vai ver quais desses padrões lhe dá a melhor solução para aquela situação que você tem na mão. Então, o baixo acoplamento, o problema que ele quer resolver é como reduzir o impacto de mudanças. É atribuindo a responsabilidade de forma a manter o acoplamento desnecessário baixo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é acoplamento. Acoplamento é a medida de o quão forte um elemento está conectado, tem conhecimento ou depende de outros elementos. Num esquema simples, um desenho simples que eu fiz, eu tenho aqui umas bolinhas que representam algumas classes e os tracinhos vermelhos que representam a dependência entre as classes. Então, naturalmente, esse desenho à esquerda possui mais ligações e, portanto, ele é mais acoplado do que o desenho do lado direito, onde os elementos se conectam de forma mais simples, né? Tem menos conexões uns com os outros e de forma a ter uma solução de baixo acoplamento em relação ao primeiro desenho. Então, voltando ao nosso problema, né? Que é quem deve criar a instância de pagamento, e a gente tem aqui as duas soluções que chegamos através do uso do padrão Creator. Nessas duas soluções, quais dessas duas contempla um menor acoplamento? É naturalmente a segunda solução, já que na segunda solução o caixa registradora não está acoplado com pagamento. Ele simplesmente recebe os dados necessários para fazer o pagamento e repassa isso para a classe de vendas, que tem a responsabilidade de criar o pagamento. De tal forma que, nesse caso específico,
Usando o padrão de baixo acoplamento, nós escolhemos a segunda opção como a mais apropriada, ou seja, venda vai ser a classe responsável por criar instância de pagamento. Os benefícios do baixo acoplamento é que potencializa o reuso, facilita o entendimento, minimiza os efeitos da mudança. Agora, cuidado, não leve ao extremo esse princípio, esse padrão, porque senão você vai acabar chegando à conclusão que todo o seu sistema deve estar dentro de uma única classe, ou seja, com acoplamento nulo, não é o mais baixo possível. Mas isso vai nos levar a um outro conjunto de problemas, que a gente vai falar também no próximo padrão. Pois bem, chegamos ao fim dessa aula e vamos deixar o desafio a ser resolvido antes de você assistir o próximo vídeo. A pergunta que eu faço aqui é: quem deveria ser responsável por salvar uma instância de venda no banco de dados? Que classe? Que método? Como você faria? Onde é que estaria isso aqui? Onde é que você implementaria e atribuiria essa responsabilidade? Lembre-se sempre de tentar resolver esse exercício antes de partir para o próximo vídeo. Até a próxima.